Graça e paz, graça eterna aos irmãos presentes e aos irmãos aqui na gravação. Sejam todos bem-vindos e vamos crescer na graça e no conhecimento. Um ótimo feriado a todos, né? Ótimo domingo a todos. Estamos aqui recebendo alguns irmãos de Guarulhos, São Paulo, nosso irmão Cristiano, sua esposa, e a família da fé aqui também, Aurino, sua esposa, a irmã Lígia, os irmãos de Feira de Santana que não puderam vir dessa vez. Na próxima estaremos juntos, viu? Senão não vou orar por vocês, viu? Então, vamos lá. Olha o tema, abençoados. Ô irmão Elcio, tem alguma coisa errada nesse tema aí. A religião está buscando entre os mortos aqueles que vivem. Mas aqueles, irmãos, esse plural aqui, acho que não combinou muito bom. Não combinou, não. Calma, relaxe. Fique em paz. Nós vamos falar de coisas profundas aqui hoje. Fortes. Hoje é mocotó, irmão. Ah, mocotó. Sexta-feira, conhecida como a popular Sexta-feira Santa, tradição religiosa, tá? Nós demos uma palavra lá explicando sobre tradicionalismo. Tem nada a ver de comer carne, comer peixe, tem nada a ver com Deus. Você pode comer ovo, comer carne, comer peixe, comer, sei lá, comer qualquer coisa. Isso não tem nada a ver com o quê? Caviar, quem pode, quem não pode se sacode. Você pode comer qualquer coisa. Mas o povo, não, porque é sexta-feira, eu só como peixe porque esse dia é sagrado. Ele come peixe, no outro dia ele arrebenta com tudo, sai matando, destruindo. Mas o importante é que na sexta-feira ele comeu peixe. O camarada acha que vai lá, almoça com a mãe peixe, porque a mãe tradicionalista ensinou que tem que comer peixe. Mas o camarada já sai daí com a pistola do lado para ir fazer coisa errada. Mas ele comeu peixe. Então nós ensinamos lá, está lá no canal, depois vai lá e procura, tá? Sobre a Sexta-feira Santa. Ontem eu não falei nada sobre o sábado de Aleluia, que também é tradição, mas hoje nós vamos falar sobre a Páscoa. O que tem a ver a Páscoa com esse tema, irmão? Tudo a ver. A palavra Páscoa do hebraico significa passagem. Eu não sei ler hebraico, mas é mais ou menos assim. Pachá. Pachá no hebraico. Ô glória. Eu entendo dos mistérios também. Mais ou menos assim. Significa passagem. Esse é o sentido da palavra Páscoa. Significa passagem, né? Aquele povo lá primeiro no Egito, ele passou do Egito pelo deserto para alcançar uma terra prometida, um lugar de descanso físico que era a terra de Canaã, para aquele povo que viveu 430 anos lá escravo pelo Egito. Entrou no Egito 70 pessoas, 70 almas, né? Quer dizer, primeiro entrou José como escravo, tá? Entrou José como escravo, que se tornou governador no Egito. Depois ele chamou a renca toda, porque crente é assim, onde vai leva a família. Leva a turma, né? Aí depois ele chamou o papai, mamãe, os irmãos que havia vendido. Irmãos, misericórdia, né? Tem irmão que é pior do que inimigo. E aí entrou mais 70 pessoas pelas portas da frente lá do Egito, né? 70 almas depois de José, entrou lá a família toda de José, 70 pessoas. 400 e poucos anos depois, 430 por aí, anos depois, estava uma nação formada lá dentro. Cumprindo o Gênesis ao pé da letra, crescer e multiplicar. O povo começou a se multiplicar no Egito. Um monte de judeu egípcio. Sabe quantas pessoas saíram do Egito? Expulso, né, por faraó? Uma nação. 2 milhões e 700, diz os teólogos, 2 milhões e 710 mil judeus, 400 anos depois. Uma nação. Entrou 70 almas pela porta da frente, 2 milhões saiu pela porta do fundo. Então, abençoados, aquelas pessoas que saíram, ela tinha que cultura na mente? Uma cultura egípcia. Diz que Moisés, lá mesmo, Moisés foi instruído pela cultura egípcia. Você sabia que Moisés era até um lutador de artes marciais da época? Moisés que treinou o exército do seu sucessor com os irmãos de qualquer jeito e saía batendo de qualquer jeito, dizendo que o Espírito Santo ia dar vitória. Eles treinavam, Deus dava vitória, mas eles treinavam. Eram habilidosos em armas. Por quê? O professor Moisés que aprendeu lá no Egito. Tanto é que Moisés viu lá o irmãozinho sofrendo, deu 2 karatê lá, e matou lá um egípcio lá, porque viu seu irmão sofrendo. Então o homem era brabo. Eu estou falando isso porque outro dia eu estava colocando uma fachada na minha academia, aí passou um crente religioso. Aí o outro disse assim, por que tu não coloca seu filho para fazer um esporte, um boxe? E aí eu estou colocando a fachada num sol terrível. Aí o camarada diz assim, que já viu crente com negócio de luta? Eu falei, eu te espero. Quando ele voltou, eu digo, meu irmão, faz favor. Na boa, tá? Mas eu sou
é chato, eu sou azedo. Meu irmão, faz favor. Eu ouvi aqui o senhor falando que crente não pode lutar. Eu falei, aí você tem que entrar na mente do religioso, né? Eu falei, olha, eu pastoreio a igreja. Por que eu disse isso? Para já inibir, sabe, aquela coisa dele. Aí ele olhou assim para mim e falou, eu pastoreio a igreja, como vocês dizem, pastores. Eu sou pastor de igreja. Aí ele olhou assim para mim, por que eu falei isso? A gente não fala isso em graça. Mas eu falei isso para ele porque ele é do sistema. Eu falei, por que você acha que praticar esporte torna a pessoa violenta? Caim praticou algum esporte de luta? Não. E por que matou Abel? Porque o mal está dentro do homem. O mal está na mente de cada um. Não é porque você é um policial, porque você é isso e aquilo. O mal está no ser humano, não é pela prática. Tem gente que não pratica coisa nenhuma, mas vai lá na covardia, pega uma faca, uma arma, coloca aí chumbinho e tira a vida de pessoas, até de gato, de bichos. O mal está no ser humano, irmão. Eu expliquei para ele. Falei, você sabia que através do esporte eu já tirei muitas pessoas das drogas, que hoje são crentes. Entendeu? Aí, enfim, só esse detalhe aqui, porque as pessoas têm um preconceito que só. Então, abençoados, a palavra Páscoa é justamente isso, passagem. É uma passagem de uma... Eles passaram daquela situação de escravidão e passaram pelo deserto para alcançar a terra prometida. Uma nação de 2 milhões e poucos mil judeus. Quantas pessoas entraram na terra prometida? Só 2. Josué e Caleb. Irmão Elcio, foi? 70 pessoas entraram lá no Egito. Primeiro José como escravo, depois as 70 pessoas a família. 2 milhões e 710 saíram, passaram 40 anos rodando no deserto igual barata tonta, porque não queria se sujeitar à ordenança de Deus, à direção de Deus. E aí nem Moisés, que pregou a lei, entrou lá porque desobedeceu a Deus numa situação. E lá era assim, né? A lei tinha que, de fato, e como ninguém era justificado pelas obras da lei, então nem Moisés escapou. Nem Moisés entrou na terra prometida. Só Caleb e Josué que entraram, e com aqueles que foram nascendo na caminhada no deserto. Aquele que nasceu no Egito não entrou ninguém, só Josué e Caleb. E aí os que nasceram no caminho entrou. Só que a turma entrou sem conhecer Deus, sem conhecer as promessas feitas aos pais. Então entrou todo mundo assim, eu estou aonde? O que é que eu estou fazendo aqui? Todo mundo idólatra, todo mundo com cultura pagã na mente, todo mundo com os deuses estranhos na mente. Aí foi aquela confusão na terra prometida. A terra era prometida, era a terra do descanso, mas eles viviam lá vão ter, sem um compromisso com Deus, porque vieram pelo caminho, né? Com medo, passando por situações, desejando voltar para o Egito, e começou para aquela coisa toda. Mas a religião, vamos entrar logo no assunto, a religião, abençoados, a religião está, até o dia de hoje, comemorando a Páscoa, que é a passagem, sem entender o sentido, sem entender o conceito, apenas por tradição religiosa. E você vai se identificar com muito do que nós iremos falar aqui. Ó. A religião está buscando entre os mortos aqueles que vivem. Irmão Elcio seria aquele, né? Vamos lá. Lucas 24, 5. Mente de Cristo ativada, porque você vai ouvir coisa hoje que você vai dizer, não é possível. Você vai entender, eu espero. Aqueles que o Pai conceder a graça de abrir a mente. Lucas 24, 5 diz assim: estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram, aquele que vive. Nessa cena, não precisa que me aprofunde, Jesus tinha morrido, e ao terceiro dia as mulheres foram lá procurar. E quando chegaram lá no sepulcro, procurando lá tal, e aí apareceram 2 varões ou 2 anjos, dependendo da tradução. E aí os anjos perguntaram: o que é que vocês estão fazendo aqui? Será que vocês não lembram da promessa que ele iria morrer, mas ele não iria ficar retido na morte? Ele iria ressuscitar? E o que é que vocês estão fazendo aqui? É uma pergunta interessante. Ele perguntou, os varões, os anjos ali, perguntou: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele, né, no singular, estava falando de Jesus, aquele que vive? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Queridos, nós estávamos na religião
buscando aquele que vive, como se ele tivesse morto. Por quê? Porque você clamava pelo nome de quem lá? Em nome de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré morreu. O Deus de Israel, limitado a uma nação? Não, porque eu vou para o monte hoje buscar poder no monte, o poder de Deus está no monte, então eu vou lá buscar. Sério? Então nós estávamos, e tem muitas pessoas que estão ainda, buscando aquele que vive entre os mortos. A mulher disse assim, nós adoramos, a mulher samaritana, nós adoramos nos montes, aqui no monte. Você, judeu, dizem que é em Jerusalém. Jerusalém apontava para o templo, tá? O lugar da adoração. Aí Jesus disse, não, a hora vem, a hora é, ele já está aqui, o Pai é Espírito, o Pai é o quê? Espírito, e procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em Espírito não no monte. Buscar Deus no monte é coisa de defunto. É coisa de quem está morto, na mente, não entendeu. Deus não está no monte. Ô irmão Elcio, mas se porventura eu estiver no monte, eu estou lá no monte, e de repente me dá vontade de orar ao Pai, clamar ao Pai, adorar, louvar, Deus não está ali comigo não? Tá sim, mas Deus está ali porque você está ali. Mas Deus não está lá no monte esperando alguém ir ao teu monte, para ele se manifestar lá no monte, não. Ô irmão Elcio, se eu for em uma reunião em graça, um exemplo, o espaço aqui é um espaço físico, e vocês pregam que Deus não habita em templo feito por mão de homens. Claro. Então eu não vou me reunir não, porque Deus não habita aí. E quem disse que Deus habita aqui? Deus está aqui porque nós estamos aqui. Quando nós sairmos daqui, isso aqui é um espaço que ele não se faz presente. Ele é onipresente, então ele está em todo lugar, em todo tempo. Mas ele não está dando importância aqui como um lugar sagrado, porque os templos sagrados estamos aqui, que somos nós. Então, a religião está buscando entre os mortos aqueles que vivem. Então, quando o pastor diz assim, venha buscar poder na nossa consagração profética, só tem defunto lá. É o que diz em Apocalipse. Tem nome de quem? Vive, mas estão? Porque se você for lá no cartório, o RG, o CPF, está lá tudo certinho. Eu estava assim, 18 anos, irmão Elcio Jesus dos Santos, né? Que antigamente era outro nome, né? Éfeson Jesus dos Santos, mas é mistério de Deus aqui, eu não vou contar para vocês não. Meu nome era outro, mudou com 17 anos. Então estava lá o nome, Elcio Jesus dos Santos. Nome de quem vive, mas está morto, não entende. Deus não está na consagração do poder. Deus não está na campanha de Daniel, do jejum, porque quem fez foi Daniel. Então a mentalidade está morta. Não entende. Mente atrofiada. Tem nome de quem vive, mas está morto. Aí ele diz assim, nós estamos fazendo o jejum de Daniel. Agora se aquela outra religião disser assim, nós estamos fazendo o jejum de Santa Maria. Eles dizem assim, é idolatria. Ué, e Daniel não? Fazer jejum de Daniel pode. Ao jejum de Maria não pode? Condenar aquela pessoa que, por causa da sua tradição religiosa, adora uma imagem, se prostra diante de uma imagem, tem como referência uma imagem, é errado que é idolatria. Mas o crente pegar uma arca da aliança, uma réplica fajuta, e levar para casa e dizer que aquela réplica ali representa a presença de Deus, porque Deus no antigo pacto estava naquela arca. Ué, nunca leram Jeremias 3,16? Que Deus disse que era para destruir a arca, não trazer no coração, não trazer na mente, nem pensar nela. Então tem nome de quem vive, mas estão mortos. Aquelas mulheres, embora tivessem uma promessa de que ele não iria permanecer entre os mortos, aquelas mulheres foram procurar ele aonde? Agora escute para mim, é forte. Você que vai no sistema religioso procurar Deus, ele não está lá. Você que vai nessas pregações aí de autoajuda, buscar Deus, ele não está ali. Ele está nas pessoas, nos filhos. Os filhos de Deus estão ali.
Mas a verdade, a palavra, o ensinamento, a doutrina ali não está, não. Os filhos estão, mas Deus não está. É como essas mulheres buscando a Deus, buscando Cristo, entre os mortos. E os anjos disseram, ele vive. Ele vive. Ele reina. Então aquelas mulheres se despertaram, peraí. Então o que é que nós estamos fazendo aqui? Foi isso que aconteceu comigo, com vocês. Quando os olhos de vocês foram abertos, e vocês entenderam que Deus não estava na campanha do óleo comprado no supermercado pelo pastor, que Deus não estava na campanha da vassoura ungida, da caneta azul cantou aí, né? Deus não estava no lenço de Paulo, que não é de Paulo, na meia do apóstolo. Não tinha nada de Deus nesse negócio. Então estávamos buscando a Deus, buscando aquele que vive entre os mortos. Estava ali agora esperando o casal aqui, o pessoal, meus irmãos aqui de São Paulo, no ponto. Eu parei o carro de um lado e fiquei sentado observando. E aí veio um irmão, bem trajado, né? Bem religioso. Por que eu digo bem religioso? Porque estava de terno e gravata no sol quente? Não, por isso tudo bem. Eu também estava todo... E começou a falar um monte de coisa. A mulher estava lá no ponto. E ele... Depois a mulher pegou o carro e foi embora. Não estou condenando ele, porque na minha ignorância eu já fiz muita coisa parecida. Mas eu disse, obrigado, Senhor. Eu até fiquei esperando ele tentar me evangelizar, mas acho que ele olhou logo para a roupa e disse, esse aí também é crente, esse é do manto. Eu falei, rapaz, eu queria estar aqui mais simples, né? Porque hoje disseram que eu estou bonito, amém? Amém? Estou bonito ou não estou? E aí? Você não pode mentir não, viu? Vocês são de Deus, gente. Aí eu falei, se ele falar alguma coisa aqui, aí eu vou tocar no assunto. O tema já está aqui fresquinho na mente. Mas aí ele olhou para mim e viu que eu era do manto também. Ele, irmão, calor, né? Não tem uma mototáxi aqui? Eu falei, irmão. Aí ele foi embora, enfim. Então as mulheres estavam procurando aquele que vive entre os mortos. Então vamos continuar. Irmão, mas eu fiquei encucado aqui que o Senhor colocou aqueles que vivem e não aquele que vive. Segure. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 13. Disse Paulo, antes de tudo entreguei a vocês o que eu também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Nós sabemos que era o pecado dos judeus, que era a transgressão da lei, tá? Eles transgrediam a lei, por isso eles estavam debaixo de pecado. 2 Coríntios 3, 7 e 9 diz que o ministério de Moisés era um ministério de condenação e morte. Então eles estavam debaixo de pecado, cumprindo João capítulo 5, versículo 45, quando Jesus diz assim, eu não acuso vocês diante do Pai, há um que acusa vocês diante do Pai. Quem? Moisés, em quem vocês esperam, ou seja, a lei. Então no ministério da lei, o povo estava em transgressão da mesma, porque a lei vigorava e eles não podiam cumprir. Então eles estavam em pecado, transgressão da lei. Eles transgrediam a lei de Deus, dada no Monte Horebe, Malaquias 4:4, porque o pastor só lê Malaquias 3:10 para pedir dízimo, mas não lê Malaquias 4:4, dizendo que a lei foi dada a Deus por Moisés no Monte Horebe, aplicar a Israel, a saber, estatutos e juízos e ordenanças. O pastor só fica com o capítulo 3. Então, abençoados, Paulo disse, antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Paulo, como judeu, que praticava também o judaísmo, entendia isso aqui muito bem. Segundo o quê? As Escrituras. Então, já estava profetizado, já estava nas Escrituras, na Torá, nos pergaminhos, nos escritos antigos, que o Cristo iria morrer pelo pecado do seu povo, segundo as Escrituras. Que Escritura, irmão? Paulo tinha em mente aqui Isaías, que nós temos hoje, que na época de Paulo não tinha. Na época de Paulo não tinha. Isaías capítulo 53, versículo 4. E ele levou sobre si, aleluia, as nossas dores e enfermidade, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Teve gente que quase fala. Teve gente que se arrepiou aí, viu? Jesus está vendo. Jesus está vendo. Peguei vocês, hein? Peguei. Teve gente aí que já segurou na cadeira aí para não... eu conheço as pessoas. Que dá um saramandaia ali, bicova. Segura a onda, minha irmã.
Então Paulo disse segundo as Escrituras, e de fato estava escrito em Isaías. Como eu falei, gente, brincadeira à parte, é que no tempo dos apóstolos não tinha Bíblia, capítulo, versículo, interrogação, exclamação, 2 pontos, vírgula, não tinha nada disso. Isso aí é coisa de homem, dos tradutores, da religião. Por isso que naquela época eles entendiam os escritos, porque eles liam linearmente, né? Eles liam como um todo, dentro do contexto lá dele. Mas hoje não. Tentaram melhorar, na verdade piorou, porque aí os homens colocaram o que eles quiseram, meteram uma vírgula, um versículo, uma exclamação, embolou tudo, e aí você lê, pensa que é uma coisa, na verdade o sentido é outra coisa. Por isso que você vai ver Paulo falando de um jeito, dentro de um texto, de repente aparece um versículo do nada, Paulo falando uma coisa que não tinha nada a ver com o contexto. O que foi isso? Erro dos tradutores. Por quê? Visando os interesses lá deles, de Roma e dos pais da igreja, né? Tira livro, tira esse, coloca esse vai, esse vem. Para quê? Para bagunçar mesmo. Então era segundo as Escrituras. Paulo sabia que estava escrito lá, né? O profeta Isaías havia declarado isso, que ele iria morrer pelo seu povo. Buscar Deus entre os mortos, buscar aquele que vive entre os mortos, é como eu e você, nós fazíamos. Íamos para a igreja, dava uma dor de cabeça. Pastor, eu estou com dor de cabeça. Pastor, vem cá que eu vou orar por você. Mas, irmão, se o irmão está com dor de cabeça, eu sempre digo, não toma logo um antibiótico, não, porque às vezes você está com dor de cabeça porque você não dormiu direito, você passou por algum problema de estresse, alguma coisa, e aí está com dor de cabeça, vai logo se encher de veneno, né? De drogas. Aguenta um pouquinho, toma um chazinho, sei lá, um café, alguma coisa, para ver se passa. Depois, se for necessário, tome ou vai no médico. Ah, mas irmão, e se eu tiver com dor de cabeça, eu não oro a Deus, não? É a primeira coisa que eu faço. Quando eu estou com alguma coisa, é pedir ao Papai do Céu para me restaurar. Eu vou pedir a quem? Agora, eu falar com Deus, orar para Ele me curar, Ele cura, a dor de cabeça vai embora? Pode ir, mas também pode não ir. Agora, o crente vai para a igreja, chega lá, ele pede o pastor para orar para expulsar aquele mal dele. E o pastor vai para onde? Para as Escrituras. Isso é buscar aquele que vive entre os mortos. Não, porque está escrito em Isaías. Deus levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Eu, como autoridade da igreja, eu declaro essa enfermidade bate e retirada, como diz Veralina, sai. Não é isso que a gente ouve? Sai porque, aí usa a palavra, fora do contexto. Porque está escrito que ele levou sobre si as dores e enfermidades. Ele levou sobre si as dores e enfermidades de quê? Foi a nossa dor de barriga? Dor de cabeça, dor de dente? Eu tinha um irmão, já partiu no Senhor. O camarada sofria de dor de dente, colocava tanta coisa no dente. Eu dizia, arranca esse dente. Ele, não, mas eu já orei. Eu falei, tu pode orar, jejuar, consagrar, pular, gritar. O dente vai continuar doendo. Mas eu sou curado em nome de Jesus. Não, calma aí, irmão. Calma. As dores e enfermidades eram as dores do seu povo. Enfermidade era de conotação pactual. Aquele povo estava vivendo debaixo de um ministério de condenação e morte. E Isaías profetizou que Isaías 700 anos atrás, antes de Cristo, 700 anos antes de Cristo, já declarava que o Messias iria se manifestar para levar o pecado, a enfermidade do seu povo. Enfermidade ali era justamente a questão pactual que eles viviam em transgressão. O próprio Pedro fala em uma das suas cartas, como está escrito, de fato ele levou, nos sarou pelas pisaduras dele, nós fomos sarados. Pedro confirma a profecia de Isaías. Então, abençoados, Paulo disse, ele levou os nossos pecados segundo as Escrituras. Vamos lá, 4. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro, segundo o quê? Pronto, ele o quê? Ressuscitou, pronto. Ao terceiro dia. Terceiro dia, a tradição comemora o dia de hoje, a Páscoa. É aqui que eu quero chegar. A Páscoa, como eu falei, significa passagem. Passagem significa ser transportado de um lado para outro. A primeira passagem foi no sentido literal, que aquele povo passou no deserto e foi para a terra prometida. Aquela foi a passagem. Na celebração da Páscoa, ele comemorava justamente a saída, a passagem, a liberdade, né? Eles saíram de uma condição e foram para outra, fisicamente, porque ali na lei, Hebreus 10 diz que na lei era sombra daquilo que havia de vir. Quando Cristo morreu, segundo as Escrituras, ao terceiro dia ele ressuscitou. Cristo passou. Entendeu? Cristo passou.
a Páscoa, a passagem. Cristo passou de onde? Da morte para a vida. Essa foi a passagem. Ele não está mais entre os mortos, ele vive a Páscoa, ele passou. A passagem de Cristo pela morte. Ele passou e não ficou lá, ele passou. Mas o povo que comemora a Páscoa não passa, continua lá. Continua lá onde? Mortos, procurando Cristo entre os mortos, porque continuam fazendo aquilo que Jesus de Nazaré tinha feito quando estava em carne. Se Jesus de Nazaré morreu e passou, ressuscitou, eu não posso viver o que Jesus de Nazaré viveu, porque aquele Jesus, ele morreu e ele passou da morte para a Páscoa. Não, eu estou comemorando a Páscoa hoje. Assim como Jesus pegou o lodo e colocou no olho do cego, aí eu vou lá fazer aquele ato profético. Assim como Jesus mandou Zaqueu descer, Jesus está mandando eu descer de alguma coisa aqui. Aí continuam buscando aquele que vive entre os mortos, sem entender. Queridos, a mensagem é pós a passagem, ou seja, pós-cruz. Para eu começar a entender alguma coisa, eu tenho que ir para depois da cruz. Porque ele passou. O que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Houve a passagem. Mas o que era que estava acontecendo com essa igreja aqui? Primeiro, aos Coríntios. Paulo não estava falando para ateus, Paulo não estava falando, porque hoje o religioso evangélico, principalmente, ele julga pela religião que a pessoa pratica. Não, é porque aquilo ali é romano. Não, porque aquilo ali é umbandista. Não, porque aquilo ali é espírita. Não, porque aquilo ali é hinduísta, é budista, é taoísta. Mas não é assim. Não é assim, abençoados, porque Paulo estava falando para os coríntios que era um povo cristão. Mas Paulo fala no capítulo 3, leite vos dei de beber e não alimento sólido, visto que vocês são carnais e não espirituais. Vocês não podem suportar, disse Paulo para esta comunidade. Essa comunidade não entendia que quando Paulo mandou as mulheres colocar o véu, era uma questão cultural, porque aquelas mulheres foram evangelizadas por Paulo e eram filhas de Deus, mas aquelas mulheres faziam parte de 1000 prostitutas que ficava ao redor do templo da deusa Diana ou Afrodite dos Efésios, se prostituindo, vendendo seus corpos em culto à sua divindade. Paulo foi e falou da graça e como característica daquelas mulheres prostitutas, 1000 prostitutas que ficavam ao redor do templo da deusa Diana, elas rapavam as cabeças, o cabelo, cortava no torcinho, igual meu irmão leu. Quando Paulo começou a falar do evangelho, aquelas mulheres receberam a palavra e começaram a querer se reunir como igreja, estar junto, estar na família. Só que aí ia ter um problema. A discriminação. Essa mulher era aquela lá, era pombagira. Aí veio a questão do costume local. Mulher coloca o véu. Véu não era um pedaço. Hoje a gente está entrando em tudo aqui, né? Porque faz parte do assunto. Véu não é um pedaço de pano que coloca no rosto, não, irmão. Outro dia eu passei em um lugar, tem uma senhorinha. Uma mulher de Deus, coitada, adorando, louvando na porta lá. E aí ela botava um pé fora, tirava o véu. Quando ela pisava dentro, ela colocava o véu. Eu disse, ué. Então quando ela tira o véu, está sem Deus. Entra, coloca o véu, está com Deus. O véu, no contexto da carta aos Coríntios, era burca. Só ficava o zoinho de fora, ó. Elas começaram a usar véu para ninguém ver nem a unha. Aí como era que ia julgar a pessoa? Não estava sabendo quem era, não sabia se era um homem, se era uma mulher. A burca, o véu, era uma túnica, todos vestidos ali. Aí Paulo dizia até que cresça o cabelo, porque o cabelo foi dado no lugar do... Depois que naturalmente crescesse o cabelo, aquele costume ali local poderia ser retirado. Poderia, vírgula, até porque era uma cultura daquele povo. Então não era nada assim também de dizer, tira ou não tira. Pelo menos na reunião todos eram livres. Era esse o problema. E Paulo disse, as igrejas no plural, ou seja, em outras localidades, não tem este
costume. Era um costume, não era doutrina, era um costume. Costume local. Então Paulo estava falando para uma igreja extremamente carnal, que brigava. Em 1 Coríntios capítulo 11, que não é Santa Sé, como o pastor diz, ali era a festa ágape, festa de amor. Onde Paulo disse, olha, nisso eu não louvo vocês. Vocês se reúnem não para melhor, mas para pior. Vocês estão bebendo a ponto de estar embriagados, desprezando a igreja, a comunidade. E você aí atrás, ô rapaz, para de comer. Olha para o irmão que está com fome do teu lado, pergunta se ele quer um pedaço de pão. O povo começou a comer e deixar os colegas com fome. Paulo disse, vocês não têm casa para comer e beber não? Vocês estão desprezando a igreja de Deus? O que é que tem a ver ali com Santa Ceia? Nada. Lembrando que era uma carta, Paulo não estava presente, mas Paulo repreende pela carta. Eu queria estar aí com vocês. O povo estava desordenado, era vinho mesmo, não vem para cá dizer que era vinho sem álcool, era vinho e vinho forte. Só que o povo lá bebia com moderação, né? Aí o povo encheu a cara do vinho e ficou embriagado. Tipo Noé lá que se embriagou no passado e mostrou a sua nudez para os filhos, né? Perdeu o equilíbrio. Por isso, irmão, a questão não é se é pecado, a questão se te faz bem ou te faz mal, ou te deixa, se tira seu equilíbrio emocional, psicológico, mental, deixa esse trem para lá que não é bom para você. Então, abençoados, a igreja não entendia, era uma festa para ser uma festa de amor, para que houvesse a comunhão. Está ali, ó. Vocês vão ficar com inveja aqui na gravação, mas está ali, pão, caldo, como diz o irmão Geraldo, bolo, suco, a gente já comeu e vai comer de novo, ô glória! Todo mundo com moderação, porque gula também é errado, né? Então, abençoados, isso é comunhão. Ninguém aqui, os meninos sabem aí, Vera, Luiz, o pessoal aqui, a gente fica na expectativa, isso não só de mim, tá? Porque, você está falando isso para se aparecer. Não, todo mundo aqui sabe. Quando passa alguém ali necessitado, a gente tem prazer de levar um pratinho, um suco, tá todo mundo instruído aqui para isso, alimenta aí, dá comida aí, o povo entra, come aqui, nem senta, vai embora, mas vai de barriga cheia. Tem gente que leva até quentinha, né, irmão? Então, abençoados, esse povo não entendia a questão da comunhão. Aí Paulo, pela carta, faz uma exortação. Porque eu vos entreguei o que eu recebi de quem? Do Senhor. Aí Paulo, pela carta, vai dizer, porque na noite, voltando ao passado, na noite que o Senhor foi traído, ele pegou o pão, deu graça, partiu, esse é meu corpo que será dado por vocês, porque Jesus não estava vivo ainda, então o corpo ainda iria para a cruz. Aquela simbologia. Este é o meu corpo que será dado por vocês. Fazer isso em memória de mim. Toma o cálice, toma aí, esse é meu sangue que será derramado por vocês. Na noite que Jesus foi traído, Paulo não estava mandando celebrar a Santa Ceia com pão e vinho. Paulo estava mencionando o que Jesus fez, mostrando que quando Jesus fez, havia o quê? Uma comunhão. Até um filho da perdição que estava lá entre eles, Jesus não jogou de lado, Judas. João 6, 70, 71. Eu não escolhi os 12? Um de vós é um diabo, que quer dizer opositor, é contra mim. Então não vou dar o pão da ceia, não, porque isso aqui é um diabo. Aí o pastor diz assim, você que é casada, mas não é legalizada no civil, você não toma a Santa Ceia. Você que tem lugar que é assim, você que não é batizado nas águas, você não toma. Você que está roubando a Deus nos dízimos, você não toma. Então todo mundo vai ver que você não tem comunhão com Deus. Era isso que a igreja fazia conosco, porque nós estávamos buscando aquele que vive entre os mortos. E aí tinha gente, né, irmão, que sabendo que, entre aspas, estava com a vida toda errada, fora do altar da religião, como eles dizem, mesmo assim, ia lá e comia, porque não queria mostrar para as pessoas que não estava com comunhão. Eu vou comer assim mesmo. Eu sabia de pessoas que viviam a vida à vontade, livre, leve e solta. Mas quando dava a chamada Santa Ceia, estava lá bonitinho, ó. Eu digo, se eu não te conhecesse. Para a igreja estava em santidade, mas a culpa, a condenação, tinha gente que tinha tanto temor de Deus que de fato não comia. Senhor, ontem eu soltei uma mentira, até de brincadeira, hoje eu não posso comer o corpo do Senhor não posso comer o suco, tomar o suco não, porque senão eu vou morrer. E não era nada disso. A questão era comunhão, de compartilhar entre irmãos que eles não tinham. Aí Paulo lembra de Jesus, que Jesus compartilhou a ponto de pegar um pedaço de pão, molhar e colocar na boca do traidor. Eu lembro que eu tinha um pastor que ele dizia assim, os obreiros
vai dar na boquinha do outro obreiro. Ele pegava o pãozinho e botava na boquinha do outro obreiro. Tinha obreiro que nem se dava bem, dava assim, come. Esse não morde meu dedo. Que comunhão é essa? Mentira! E comer na boquinha é sinônimo de ter comunhão com Deus? Se comer na boquinha, comer pão dado na boquinha é sinônimo de ter comunhão com Deus, Judas era quem mais tinha comunhão. E não tinha. Era um filho da perdição, João 17:12. Aquele que o Senhor me deu, nenhum se perdeu, exceto senão o filho da perdição, para que se cumprisse as Escritura. Estava profetizado aonde? Lá no Salmo. O inimigo, que era amigo íntimo, andava comigo, levantou contra mim o calcanhar. Estava nas Escrituras. Então as pessoas estão buscando ainda o Cristo que vive entre os mortos. As pessoas não entenderam que já houve a passagem. A Páscoa não é para você ficar comemorando toda esta data. É entender que houve esse fato consumado. Ora, se prega que... se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos... Como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? Viu? Dentro da igreja. Então, dentro da igreja havia pessoas que não acreditavam na ressurreição dos mortos. Aí Paulo perguntou. A gente prega que Cristo ressuscitou. São todos? Não. E por que é que alguns de vocês não acreditam que há ressurreição de mortos? Lembrando que a ressurreição foi uma passagem. Preste muita atenção nisso aqui. Isso é muito importante. Jesus foi ali ao pé da letra, porque ele estava cumprindo a lei era sombra. Então Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Passagem. Preste muita atenção. Tá? Era sombra. Então se prega que Jesus ressuscitou dentre os mortos, como diz alguns de vocês que não há ressurreição de mortos? 13. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Essa tradução aí eu não gostei não. É vã a fé de vocês, que vocês têm. 15. Além disso, somos tidos como falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus, então, né? Que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Olha que confusão na igreja. Não, irmão, ali foi entre os pecadores, na igreja. Olha a confusão que há hoje lá. Olha a confusão que há hoje. Se não comer o pão, não tem vida com Deus. O irmão que come tem vida, o irmão que não come não tem vida. Olha que confusão. Se beber o suco, tem comunhão com o sangue. Se não beber, não tem. Olha que confusão. Assim estavam eles. Porque alguns deles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Então era vã a pregação e era vã também a fé, era vã o testemunho dos apóstolos. 15:16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, ou a vossa fé, e vocês ainda permanecem nos seus? Então isso significa, de acordo com esse tema aqui, com esse texto, que uma vez que o crente acredita que Cristo ressuscitou, não existe na vida daquele que acredita na ressurreição que ele está em pecado. Agora, se ele não acredita que houve uma ressurreição, ele continua em... Olha que contradição do sistema. Você já analisou? Eles estão lá buscando aquele que vive entre os mortos. Porque para o pastor toda a igreja está em pecado. E eles têm que continuar dentro do templo ali, até que Jesus volte na mentalidade deles. Porque senão alguém vai ficar para trás. Porque todo mundo está em pecado. Então estão buscando aquele que vive entre os mortos. Porque aquelas mesmas pessoas que estão lá
Eu acredito. Eles acreditam que Jesus ressuscitou. As pessoas que estão comemorando a Páscoa hoje acreditam que Jesus ressuscitou. Mas como é que vai acreditar que Jesus ressuscitou ao mesmo tempo se vendo em pecado? Se está em pecado, então ele não. Se ele ressuscitou e ressuscitou, não estamos em pecado. Mas o povo não entende isso e vem para cima de nós batendo. Ah, então você quer dizer que você é um santo, que você não está em pecado? Que pecado? O pecado que você entende como erro da carne, falha humana que todo mundo tem? Ou o pecado de origem bíblica, de origem pactual, que separava as pessoas de Deus? Eu tenho que discernir isso. Quem é que não... O apóstolo Pedro andou com Jesus, errou. Moisés pregou a lei, errou. Daí, um homem segundo o coração de Deus, errou. Pegou a mulher que não era dele, matou uma pessoa, errou e feio. Então, pecado bíblico é uma coisa, erros da carne é outra, que é você que tem que trabalhar isso. Mas que isso não afeta o teu relacionamento com Deus, porque ele morreu e ressuscitou para dentro daquele pacto que era um ministério de condenação e morte, ele tirasse os... Por isso que antes disso, o último profeta já dizia, João Batista, João 1, 29, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do... Tirou ou não tirou? Então quando você se vê em pecado, você está dizendo que João mentiu, que Jesus não ressuscitou. Fazer igual aquele comediante moreninho, faz assim, ó. Quando você se vê, diz que está em pecado espiritual, pecado bíblico, você não crê no que João falou, eis aí o Cordeiro que tira, olha o emprego do verbo, tira o pecado do mundo. Você não crê que ele ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a tua fé, tu que diz que tem fé, mas diz que também está em pecado, é vã a tua fé, porque se você tivesse fé, você saberia que não está debaixo de pecado. A tua fé é uma fé fingida, o teu culto não é um culto racional, é emotivo. Porque se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, a fé que vocês têm, vocês ainda permanecem nos seus pecados. Eu tenho 50 anos de igreja, graças a Deus que eu não sou como aquele pecador lá. Ó, você se não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Porque eu tenho 50 anos de igreja. Como é que tu tem 50 anos de igreja e está dentro da igreja dizendo, Senhor, tenha misericórdia dos meus pecados? Então ele não crê que Jesus ressuscitou para aniquilar o pecado. Eu não coloquei aqui não, mas eu vou citar Hebreus, capítulo 9, versículo 26. Que agora, na consumação dos séculos, ele se manifestou para que pela sua morte ele aniquilasse o pecado, tirasse, arrancasse o pecado. Ele se ofereceu para tirar o pecado. O apóstolo Paulo disse em Romanos, capítulo 6, versículo 14, o pecado não tem domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da... Subentende que o pecado imperava no tempo da lei. Aí Paulo diz, o pecado não tem domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E debaixo da graça não existe condenação. Romanos 8:1. Agora, o mesmo crente que diz que está em pecado diante de Deus, ele também diz, não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Mas ele acabou de dizer que ele está em pecado. Buscando aquele que vive entre os mortos. Não entende. Está parecendo aquele povo que foi profetizado lá em Isaías. Vocês têm ouvido, mas não ouvem. Vocês têm olhos, mas não veem. Não, a palavra não entra no coração, na mente. Coração ali é mente. Para que vocês creiam e sejam sarados. Aqui está um povo que foi sarado. Aqui pela internet está um povo que foi sarado. Mas está um povo lá dentro das igrejas, doente. Infelizmente. Era para entender o conceito da Páscoa. Epa, houve uma passagem, estou livre. Cristo passou, eu passei com
Ele, porque Paulo disse o quê? Colossenses 2:10, e estáis perfeitos nele, que é o cabeça de todo principado e potestade. Amém? Então, se Cristo passou, eu também passei porque eu creio nele. E Paulo diz que nós estamos escondidos nele. Eu não estou escondido na religião, debaixo da doutrina do pastor, do padre, do apóstolo. Eu estou debaixo da graça de Deus. Nós estamos. Se vocês não creem que ele ressuscitou, vocês ainda permanecem no pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é Ih, irmão, tá vendo? O salário do pecado é a morte. Era assim. Paulo estava citando como era o proceder na lei. Porque o salário, o valor, o preço do pecado é a morte. Por isso que todo mundo estava em dívida com Deus lá. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo. Dom gratuito, presente, favor. Ninguém merece, ele quis dar. Mas, irmão, se o salário do pecado é a morte, então se alguém está pecando, vai morrer. Querido, quem faz o que é errado, é claro que pode sobrar, né, irmão? Você chega para um jovem, eu já trabalhei muito com isso. Meu filho, sai desse mundo da criminalidade. Isso não é para você. Eu estou falando aqui, está vindo a memória de uns 4 aqui no bairro aqui de trás que já foram. Eu parava, colocava dentro de um espaço, falava de Cristo, falava da graça. Cuidado, deixa essas drogas. Traficantes. Morreram já uns 4. Bala. Porque eles plantaram, colheram. Mas eu não posso usar o texto de Romanos fora do contexto. Porque quando diz o salário do pecado é a morte, está falando que na lei o cordeiro era sacrificado para absolver o pecado do povo. Aí o cordeiro perfeito, Cristo Jesus, se manifestou e quando na cruz ele abriu os braços e disse: Tetelestai, está consumado. Porque o salário da lei, o salário do pecado, da transgressão da lei, era a morte. Então Cristo se fez maldito pelo seu povo. Ele morreu no lugar do seu povo. Não é que ele pecou, não é que ele transgrediu. Eu não vi Mateus 5,17, eu não vim para destruir a lei, eu vim para cumprir. A lei era um contrato, a lei era uma promissória que tinha que ser cumprida. Um contrato, por assim dizer. Ele cumpriu, que ele foi a última manifestação da lei. Quando ele cumpriu, ele rasgou o escrito de dívida. Colossenses 2,14. O escrito de dívida que havia contra nós, disse o apóstolo Paulo. Qual era o escrito de dívida que havia contra nós lá, eles. Não era contra você aqui. Era a lei. A lei, disse Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 19 em diante, dava força a lei era um espelho que mostrava o pecado do homem. A lei não tirava pecado, guardava sábado, não tirava pecado. A menina tinha que casar virgem pela lei, não tirava pecado. O homem sacrificava lá e circuncidava os meninos de 8 dias de nascido, não tirava pecado. E não comer camarão não tira pecado. E não comer carne de porco mesmo assim não tira pecado. Porque ninguém podia ser justificado pelas obras da carne ou pelas obras da lei. Aí Jesus veio e cumpriu. E estabeleceu a graça. Mas o povo da igreja não entendia. Assim é hoje, o povo da igreja não entende. Está buscando entre os mortos aquele que vive. Mas, irmão, você falou aqueles e não aquele. Calma, vamos lá. Está chegando. Romanos 6,3. Ou será que vocês ignoram que todos nós, os judeus, tá? Todos nós que fomos batizados, a palavra batizado do grego é baptizar, que quer dizer mergulhar. Aí Paulo estava dizendo, vocês estão ignorando que nós mergulhamos nas águas? Vocês estão ignorando, vocês estão desprezando que nós mergulhamos no tanque quando o pastor fez o meu batismo? Não é disso que Paulo estava falando.
Não, irmão. Aí um teólogo disse para mim, não, porque a palavra baptizar é no sentido literal, mergulhar. Então, baptizar é eu mergulhar você na água. É só ter um detalhe. A igreja não estava mais praticando esse ritual depois da revelação da graça. Isso foi até lá João, os apóstolos ali que pregavam para os judeus. Quando Paulo traz a revelação e entendimento, Paulo diz: ou será que vocês ignoram que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus? Fomos batizados na sua morte? É uma pergunta. Vocês estão ignorando que nós fomos batizados em Cristo Jesus? Que nós fomos batizados na sua morte? Houve um mergulho, baptizar, mergulhar. Houve um mergulho na morte de Cristo. Houve um batismo para aquele povo, não mais o batismo de João Batista, das águas, não mais os batismos dos apóstolos, porque Jesus já tinha dito, Atos capítulo 1, versículo 5, vocês foram batizados com água, mas logo depois serão batizados com o Espírito Santo. Então, abençoados, Paulo disse, vocês estão ignorando que vocês foram batizados na morte de Jesus? Irmão, se o que é ser batizado na morte? Batizar é mergulhar. É estar debaixo de uma doutrina, de um entendimento. Ser batizado na morte de Jesus significa que eles acolheram a obra de... Eu creio, eles diziam. Eu recebo, eles diziam. Eu tomo posse, né? Traduzindo aqui, parafraseando, eles diziam. Então eles estavam mergulhados em Cristo. Esse é o sentido do batismo na graça. É estar mergulhado em Cristo, na sua palavra. Não é levar para o sentido literal da água, porque era sombra. Era transitório. João disse, mas eu preciso ser batizado por ti, vem tu a mim, Cristo. Ele disse, agora, a indicativa de um tempo era transitório, por agora é necessário para que se cumpra a justiça da lei. Mas depois não, era transitório, era momentâneo. Vocês estão ignorando que vocês foram batizados na sua morte? Ou seja, vocês estão desprezando o que Cristo fez? Isso inclui também participar do pão e tomar o cálice? Quando eles entendiam que eles foram batizados na morte, eles já estavam participando do corpo. Eles já estavam aqui tomando o cálice e comendo o pão, nesse sentido de entender que eles faziam parte agora de Cristo. Não mais de Moisés, não mais da lei, mas de Cristo. Eles foram batizados, eles foram mergulhados, como disse em outra palavra, em outra linguagem, em João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos foram enxertados novamente, a raiz, foram batizados, voltaram, disse Paulo, ele vos reconciliou, estava separado, foi reconciliado, veio para ele novamente, disse Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 10, todas as coisas convergem, congrega, volta em Cristo, batizado nele, alicerçado nele. Aí Paulo usa um exemplo também na carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 2, quando Paulo diz assim, vocês não sabem que todos vocês, ou os pais, foram batizados por Moisés? Como assim? Mas ninguém viu Moisés batizando na água. Está vendo que a igreja não aprende porque está buscando entre os mortos aquele que vive? Paulo disse que Moisés batizou todo mundo lá. Como? Como é que Moisés batizou 2 milhões de judeus? Que negócio é esse? Que mistério é esse? O problema é que os teólogos querem levar a palavra batismo no sentido literal de água, e não é. É um conceito. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 2. 1 e 2. Todos eles foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Porque batizado na nuvem, no mar, significava, porque não significa mais, que todos eles estavam mergulhados em Moisés, na lei. Eles estavam mergulhados em Moisés, na lei, eles estavam debaixo da lei. Então eles estavam batizados, protegidos, debaixo de uma doutrina. Na nuvem, todos foram batizados no mar.
Lembra quando o mar se abriu e o povo passou? Batismo coletivo. Mas tem gente que não sabe disso. Então aquele povo estava batizado em Moisés. Por isso que quando João capítulo 9, Jesus cura um cego de nascença, e o cego sai dizendo, Cristo me curou, Cristo me curou. Aí os fariseus chegam e dizem, epa, não diga que foi ele que te curou não, viu? Só quem cura é Deus. Aí o jovem olhou e disse, olha, se ele é de Deus eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu... Assim somos nós, estamos vendo agora, irmão. Estamos vendo, enxergando agora. Ele é digno, ele abriu os nossos olhos. Ah, mas ele é pecador. Aí vem pra cima da gente que ministra graça. Quem é esse menino aí do YouTube? Quem é o tal do Geraldo? Quem é o tal do Cristiano? Esse menino aí é tudo desviado e agora quer atrair o povo. Quem são esses meninos? Eu não sei. Eu sei que esses meninos começaram a pregar e agora eu estou enxergando o evangelho. Não sei. Eu não sei o que é Elcio faz da vida dele, eu não sei o que Geraldo faz da vida dele, eu não sei o que Cristiano, o André fazem da vida dele. Uma coisa é certa, eu me alimento da palavra e eu comecei a enxergar. Coisas que os teólogos, doutores não nos ensinaram, mas Deus usou os fracos para confundir os fortes. As coisas desprezíveis e as que não são, para aniquilar os que são, irmão. E assim é com a tua vida. Eu estou dando um exemplo, mas é com você também. A palavra da graça tem que correr através da tua vida, irmão. Contaminar no bom sentido, contagiar os corações. Fale mesmo. Você passou 20, 30 anos do sistema comendo pedaços de pão, dizendo que tinha comunhão com Cristo. Fala que a nossa comunhão com Ele é espiritual, porque Ele é Espírito. Amém. Vocês não sabem que vocês estão batizados na morte dele? Assim como aquele povo estava batizado em Moisés, seguindo Moisés, agora é para vocês seguirem Cristo. Assim como aquelas pessoas estavam mergulhadas em Moisés, agora é para mergulhar em Cristo. E o jovem disse, ele me curou, eu estava cego, ele abriu os meus olhos. Aí os homens ficaram na carne, ficaram nervosos. Aí o jovem disse, eu estou achando que vocês estão querendo seguir a ele. Eu estou achando que vocês também estão querendo ser discípulos dele. Vocês estão muito incomodados. Quanto mais se incomodam comigo pregando, é aí que eu prego. Eu estou achando que vocês estão querendo seguir a ele, né? O jovem disse. Aí o que foi que eles disseram? Nós, vou falar igual aqueles meninos bicudos. Nós mesmo não. Eles disseram, nós seguimos Moisés. Está lá, João capítulo 9. Nós seguimos Moisés. Nós sabemos que Deus falou com Moisés na sarça. E esse aí, nós nem sabemos de onde ele é. Exatamente, João 3:8. O vento sopra, ouve sua voz. Não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim são todos aqueles que são nascidos do Espírito. Olha o vento soprando aqui. Gente de São Paulo, gente de Feira de Santana, gente de Desbairro, Salvador. Olha o vento soprando, olha o vento. Olha o povo sendo enriquecido da graça, independente. Você imaginou que estaria aqui ouvindo um pato rouco desse? Aí a irmã já disse, hoje não. Está me chamando de pato rouco, irmã? Vigia. Pegou alguém aí, irmão? Fomos batizados na sua morte, vocês não sabem disso? Olha para isso. 4, Romanos 6:4. Fomos, agora segura, eu disse, o tema, aqueles, no plural, né? Seria aqueles, só Jesus, mas eu coloquei lá, de propósito, aqueles que vivem. Então segura aí agora, segura. Fomos, Paulo já se inclui. Fomos sepultados com ele na morte pelo... Paulo tinha sido sepultado com ele? Quando Jesus morreu, tinha quem do lado? 2 ladrões, né? Que morreram junto ali. Paulo estava lá? E por que Paulo inclui o pacote todo? Porque morrer ali é um conceito, não é literal. Fomos sepultados com ele, com Cristo, pelo batismo, que era na morte, o versículo anterior. Mas Paulo não foi sepultado. Então eu preciso entender algumas coisas aqui. Bom,
Se Paulo não morreu no sentido literal, então a ressurreição, a priori, não seria no sentido literal, não dos homens. A de Cristo, sim, era lei, sombra, cumprindo. Mas não dos filhos depois da cruz. Porque senão a gente iria entrar em contradição. Agora, segure. Fomos sepultados com ele pelo batismo, para que, como Cristo ressuscitou dentre os, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida nova. Passagem, Páscoa na tua vida. Você saiu do modelo velho, antigo, ultrajado, e ressuscitou nele para viver novidade de vida por meio da graça. Isso é uma ressurreição. Irmão Elcio, mas eu pensei que a ressurreição aqui era igual o cinema mostra, que o pastor está pregando cheio de Deus, ele some, a gravata cai e ele vai para o céu, só o bonequinho. Eu pensei que a ressurreição era o piloto que está lá e ele some, e aqueles que não aceitaram Jesus, que roubaram a Deus no dízimo, nas ofertas, vai tudo para o inferno, e só o piloto que era pentecostal subiu. Vocês lembraram do cantor, né? Tem um cantor aí que ele... Calma, irmão. Calma, vamos entender, mente de Cristo, direcionado pelo Espírito Santo, para a gente não ficar um monte de religioso aí como nós éramos. Fomos sepultados com ele pela morte no batismo, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Novidade de vida, vida nova. Por isso que Paulo falou em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo, nova criatura, ou nova criação, as coisas velhas se morreu, acabou, eis que tudo se fez novo, nascemos de novo. Nicodemos, Senhor, tu és mestre vindo de Deus, ninguém faz o que tu fazes se Deus não for com ele. Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Como assim? Mas eu já sou velho. Imagina o irmão Elcio chegando para Cristo, eu já tenho 40 anos, como é que eu vou nascer de novo? Voltar para o ventre da minha mamãe e nascer novamente? Não, Elcio, não é isso que eu estou falando não, irmão Elcio. Não é isso não, irmão Aurino. Quem é carne, quem é nascido da carne é carne. Pai biológico, mamãe de biológica. Quem é carne é carne. Não misture as coisas. Não misture carne com espírito não. Quem é carne é carne, quem é espírito é espírito. Necessário é você nascer de novo, Nicodemos. Aí Nicodemos ficou assim... Mas eu já estou velhinho, você tem que nascer de novo, Nicodemo, nascer da água. Tá vendo, pastor? Tem que batizar nas águas. Não, irmão, nascer da água era nascer pelo conhecimento, pelo lavar da pá. João capítulo 15, versículo 3. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Efésios capítulo 5, versículo 26 e 27. Diz que tendo purificado com água limpa, a igreja está lavada com água limpa pela palavra. A igreja está santificada, sem ruga, sem mancha, nem coisa semelhante. Então o que Jesus estava dizendo para Nicodemos é que Nicodemos tinha que nascer do conhecimento. A palavra que lava, limpa. E ele disse também àquela mulher que tinha que nascer da água. Ele disse, se eu te der uma água, essa água vai jorrar dentro de você para a vida eterna. E a mulher disse, me dá desta água para que eu nunca mais venha aqui nesse poço pegar essa água suja. Porque aquela mulher ia nascer de novo da água. E quando ela nasceu da água, do entendimento pela palavra, ela saiu correndo. Eu encontrei um profeta, eu encontrei o Salvador, ele anunciou, ele falou. Que coisa linda, né? E nasceu do Espírito. Ah, irmão. Aí o pastor diz assim: irmãos, hoje o nosso irmão, vou usar aqui o irmão como referência, o nosso irmão Hilton, ele vai aceitar Jesus, nós vamos batizá-lo, então ele vai nascer de novo. Amém? A igreja, bem. Está escrito que a pessoa tem que nascer, como Jesus falou para Nicodemos, que a pessoa tem que nascer da água. Então nós vamos enfiar o irmão Hilton dentro de um tanque. E eu sei que o irmão Hilton não é de brincadeira. Esse irmão Hilton também, ele não é brinquedo. Nós vamos segurar ele lá, viu, irmão? Nós vamos segurar ele lá uns 3 minutinhos para largar todo o pecado lá. Tem gente que é de mergulho, tira logo, mas ele a gente vai segurar.
Aí, coitado, segura o irmão lá e diz que o pecado ficou na água. O irmão nasceu da água. Aí o irmão Hilton chega, pastor, mas Nicodemos nasceu da água, Jesus disse que tinha que nascer do Espírito também. Aí o pastor diz, irmão, aí é outro mistério. Agora nós vamos te ensinar, te instruir a buscar o Espírito, porque você nasceu da água, batizado nas águas. Agora você tem que nascer do Espírito. Aí o irmão agora vai fazer um curso pentecostal para começar a embolar a língua, como diz muitos irmãos aqui. Aí quando o irmão começar a embolar a língua, o pastor diz, está vendo aí? Nasceu da água e nasceu do... Tem nada a ver. Nascer da água era nascer com o conhecimento da palavra. Nascer do Espírito era entender que não é nascido da carne, da lei, mas é nascer dentro do pacto da graça, ser uma nova criatura e ter agora uma nova mensagem, nascer do Espírito, porque se o ministério de condenação e morte foi glorioso, muito mais será o ministério do Espírito que permanece. Nascer da palavra, conhecimento da graça, nascer do Espírito, se posicionar dentro da nova e eterna aliança. Fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Nasceu da água, nasceu do Espírito. Estão batizados nele, enxertados nele, ligados nele. Ah, irmão, mas aqui era só os judeus. Mas lembra de João 15? Jesus disse que a raiz, os ramos seriam enxertados na videira, mas também o jambruzeiro bravo seria enxertado. Já abria ali, já abre o nosso entendimento que os que não eram judeus também seriam encaixados nessa obra perfeita. Pela fé, não pelas obras dele, mas pela fé. Ou seja, o sacrifício perfeito que ele efetuou para perdoar os judeus, perdoar o seu povo, nos cobriu. O ministério da graça é um ministério universal, que uniu as famílias, porque para Deus não há nem circuncisão, lei, nem incircuncisão, ou os incircuncisos, gentios, porque quando Deus olha, Deus não vê judeu, Deus não vê grego, Deus vê a família, o povo dele, que ele ama, amém? É todo mundo? Aí entra o universalismo. Não, está lá no canal, nós já explicamos. Mas aqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo. Mas não foi eu que aceitei? É uma consequência porque ele te escolheu. Só isso. 6:5, Romanos. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua. Aí. E agora, irmão Elson? Como é que fica esse manto aí? Já houve a ressurreição, irmão. Porque assim como aquele povo foi sepultado com ele na semelhança da morte, ou seja, quando Cristo morreu, aquele povo morreu também. Quando Cristo ressuscitou, aquele povo ressuscitou também. Quando Cristo passou da morte para a vida, aquele povo também passou da morte para a Páscoa. Então, eles morreram quando Cristo morreu? Literalmente? Não. Mas eles participavam da morte de Jesus. Então, quando Jesus ressuscitou literalmente, eles tinham que ressuscitar literalmente como a igreja prega? Não. Era uma questão de uma passagem. Isso no mundo espiritual. Era uma questão de mudança geográfica, não terrena. E aí Paulo vem em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou, passagem, para o reino do Filho amado. Transportou do império das trevas para o reino do Filho amado. Disse Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 28, tendo, pois, recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça de Deus, pela qual sirvamos ao Senhor agradavelmente, com reverência e santo temor. Então a ressurreição, abençoados, não era no sentido literal. O irmão de feira me fez uma pergunta, eu já coloco aqui. Ezequiel, no vale de ossos secos, está vendo lá aquela multidão de ossos, visão, tá? Ele não estava lá no meio do osso, das peles, não.
ele teve uma visão. E Deus disse: pode reviver esses ossos, Ezequiel? Ezequiel disse: eu não sei, mas o Senhor sabe. Aí Deus disse: profetiza sobre esses ossos. Você acredita que tem gente que prega até hoje, acreditando que aquilo é literal? Aquilo foi uma visão de Ezequiel, Deus mostrando a condição de Israel. Israel estava morto em pecado e em delito, por causa da transgressão da lei. Aí Deus disse: esses ossos aí podem reviverem? Estavam mortos. Esses ossos podem passar da morte para a vida? Aí Ezequiel: não sei. Deus disse: profetiza. E aí Ezequiel começou a profetizar: ossos secos, ossos com ossos, pele com pele, nervos. Ezequiel começou a ver, era uma visão. Ezequiel começou a deslumbrar. Os profetas tinham visões, como foi profetizado. Ezequiel começou a profetizar e viu, como diz o sistema gosta disso, né? E viu o rebuliço. O rebuliço começou a acontecer. E Ezequiel, na visão, ele via, os ossos vinham, cada osso, não tinha nada de osso de Hilton encostar no osso do irmão. Era osso com osso, dente na boca de quem era o dente. Todo mundo certinho, a pele, os tecidos, tudo certinho. E aí aquele campo de vale de ossos secos ficou perfeito. Como disse também o rei Davi, já em uma palavra profética, no Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da... E Ezequiel estava vendo aquele vale de sombra da morte. Não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Então profetiza sobre o vale. Ezequiel profetizou. Quando os corpos ganharam forma, faltava uma coisa: a vida, o sopro de vida, o espírito, ou a alma vivente. E aí, Ezequiel ia dar vida? Não. Ezequiel profetizou só para montar os ossos. Aí Deus passou da morte para a vida. Era uma visão acerca de Israel. Quando Cristo na cruz diz: está consumado, o seu povo passou da morte do vale de ossos secos para a vida em Cristo Jesus. Não era literal, era uma visão profética daquilo que Cristo iria fazer, porque era semelhança. Porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, seremos também, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, eles morreram com Cristo e ressuscitaram com Cristo. Não tem nada a ver com batismo. Não, com batismo eu mato o irmão Hilton para o mundo. E quando o irmão Hilton levantar, Deus está dando vida para Deus. Não, isso é cerimonial. Não tem nada a ver. Era lei, era sombra. Vamos continuar para terminar. Vocês entenderam? Procurando aqueles que vivem entre os mortos. O que é que eu quero dizer com isso? O povo de Deus vive. Está vivo por meio de Cristo. Cristo, Deus, é a nossa vida. Mas eles estão se vendo como mortos. Estão vivos, mas eles não se enxergam vivos. Porque se enxergam em pecado, se enxergam em maldição. Estão abençoados com todas as nossas bênçãos, mas se vê malditos, separados de Deus, que tem que fazer campanha, jejum, propósito e alguma outra coisa para tentar se aproximar de Deus, porque se eles não fizerem, eles não vão conseguir alcançar esta ressurreição, quando na verdade, assim como fomos sepultados na semelhança da morte, disse Paulo, seremos também na semelhança da vida. Ora, cadê? Foi aqui. Na semelhança da sua ressurreição. Romanos 6:8. Ora, se já morremos com Cristo, e agora? E agora? Como é que a igreja vai dizer que a ressurreição é literal se Paulo dizendo aqui, se já morremos? E Paulo estava morto? Não. Viu que é um conceito? Que é um entendimento? O que Paulo estava dizendo é, nós morremos com Cristo. Cristo morreu para o pecado não tem domínio sobre nós também. Se nós morremos também com Cristo, cremos que também com Ele, cremos também que viveremos com Ele. Então também aquele povo passou da morte em Cristo para a vida também em Cristo. 9. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não
Pronto. Ressuscitou, já não morre. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele não ia morrer de novo ali. Ressuscitou. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Então a morte já não dominava. Então a morte não te domina mais. Porque você já passou da morte para a vida. A nossa vida é Ele. Disse Paulo, nele vivemos, existimos, respiramos. Ele é tudo em todos. Não tem como. Porque nós estamos vivos nele. Ah, irmão, mas biologicamente nós não vamos morrer? Vai, irmão, porque é carne. Estou falando da tua identidade que é espiritual. Deus não é espírito? Ele é pai dos espíritos que está vivo nele. Acabou. Quem vai para o céu não é a tua carne, não. É o teu espírito perfeito. Carne e sangue não herda o reino de Deus. A morte não tem mais domínio sobre ele. Romanos 6,10. Estamos acabando. Calma, não me olha, bicudo. Está acabando. Pois quanto ao ter morrido, de uma vez morreu para o quê? Morreu para sempre para o pecado. E como é que o pastor vai mandar fazer campanha pelo pecado se Jesus morreu para sempre para o pecado? Não, você está em pecado, mas Jesus morreu para sempre para o pecado. Não, mas não importa que Jesus morreu, é você que tem que morrer. Como assim? Se eu preciso morrer, não precisava ele ter morrido. Eu preciso acreditar na morte dele e entender que a semelhança da morte dele também me matou para o pecado. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para sempre para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Vivemos para Deus. Já houve uma passagem. Vivemos para Deus. Romanos 6,11. Estamos encerrando. Assim também vocês isso é forte. É forte, igreja. Assim também vocês considerem-se. São detalhes, riquezas de informações que a gente tem que estar atento. É para você se considerar, não é que você está. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado. Você está morto? O camarada que é viciado na cachaça, ele nunca vai... Ele vai sempre querer tomar a cachaça dele. O problema é que ele não está considerando-se morto para a cachaça. Não é porque agora eu virei crente e Jesus arrancou de mim aqueles desejos da carne. Como assim? Tu não come não? Tu não bebe não? Tu vive, irmão. O desejo está aí, ó. Dá um lugar a esse trem para tu ver. Está tudo aí, irmão. Agora, quando eu me considero morto para o pecado, a minha consciência é que me domina. O Espírito ministra em mim, calma, Elcio, devagar aí. Porque tem hora que dá vontade. Aí Deus, epa, para. Você é conduzido pelo Espírito ou por tua carne? A religião diz que é o diabo que está conduzindo. A Bíblia diz que é carne, natureza. Como disse o apóstolo Paulo, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Aí disse Paulo, o capeta está me usando. Foi isso? Não. Paulo disse, miserável homem que sou. Porque no meu espírito eu estou consciência diante de Deus, mas a minha carne peca. A carne dele. Quando eu olho para a minha carne, eu vejo pecado. Natureza tendenciosa, porque carne não se converte. Ô irmão, eu tenho 40 anos que eu aceitei Jesus. E você tem 40 anos carregando tua carne aí. Se você não se esforçar, se você não segurar a onda aí, essa carne explode. Ela se manifesta. Mas o povo prefere buscar um bode expiatório. Não! É porque o demônio, irmão. Aí o camarada safado, sem vergonha, traiu a esposa, correu pro pastor. Pastor, Deus me livrou, né, pastor? Mas o diabo botou uma pombagira na minha frente, ele não resistiu. O camarada chega na empresa atrasado, para pegar 8 horas, chega às 8h40. O patrão pega a carteira da baixa e manda embora. Pastor, o diabo foi tranca a rua, trancou as portas de emprego. Trancou você, não trabalha certo não, rapaz. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, é considerar, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus.
Eu preciso me considerar morto. Para o pecado aí era a transgressão da lei. Mas hoje, no nosso contexto, eu preciso me considerar morto para as paixões da minha natureza humana. Para que eu não venha viver errante. Eu erro. Eu falho. Ninguém é perfeito na carne, irmão. Mas você precisa cada dia mais matar o teu eu. A cada dia crucificar o teu eu. Eu errei hoje, amanhã eu não quero errar não, Senhor. E mesmo se eu errar, mas a consciência está ali, eu vou lutar para não continuar no erro. Não é porque eu vou perder a salvação, mas é porque eu sou um salvo. Não é porque eu quero ser filho de Deus, é porque eu sou filho de Deus. Aí você vai se considerando como morto. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que enganava, não engane mais. Aquele que traía, não traia mais. Aquele que engana... Aí você vai se matando, tá entendendo, né? Matando as paixões a cada dia, é você. Não é Deus que vai arrancar. O Espírito te dá graças, sabedoria. Agora, se você não fizer, Deus me mostrou que eu errei aqui. E aí? Deus mostrou e você continua? Deus não já mostrou? Então faça o certo agora. Deus disse para cair, o pecado jaz lá. Eu vou ter cuidado para você não cair. Cabe a você dominar. É você. 1 Coríntios 10, 13, disse Paulo: não há tentação senão humana, mas antes com a tentação Deus também dá o escape para que possais suportar. Ele dá o suporte, mas ele não vai te tirar lá não. Se você cair, falhar, quebrar a cara, ele não te abandona, ele está lá contigo. Ainda quando desce pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Agora se vire, porque ele já deu toda a instrução. Mas você está como um sistema. Senhor, faça aí como um gênio da lâmpada mágica aí, Senhor. Muda aqui a minha mente, muda aqui. Não é assim não. A mudança vem pelo conhecimento. E conhecereis a verdade vos libertará. Mas sabe por que as igrejas, instituições religiosas estão cheias neste dia? Olha quantas pessoas temos aqui, quantas pessoas tem na live aí. Vai numa live aí de um pastor famoso aí. Que diz assim: minhas ovelhinhas. Minhas ovelhinhas. Vai lá que é milhões de pessoas assistindo. Por quê? Promessa. Não, porque... pastor, tem uma palavra para mim aí. Tenho minha ovelhinha. Mas também tem lá a ovelhinha, número da conta, ovelhinha. Os cartões, viu, ovelhinha? Vigia, viu, ovelhinha? Porque não falam a verdade, não ensinam as pessoas a terem responsabilidade com suas próprias vidas. Eu estou aqui para me assumir com vocês. Meu compromisso aqui é com a palavra, com a doutrina, com o ensinamento. Mas a vida é de cada um, irmão. E quem ensinou isso foi Paulo. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Eu sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em cada um de vocês. Este é o Evangelho. É Cristo ser formado na mente de cada um, para que cada um venha andar com as próprias pernas. E não debaixo de doutrina de pastor, de homem de manipulação. É para você se considerar morto para pecado. Pecado aqui era a lei, mas para nós hoje são essas obras carnais. Considere morto para esse negócio aí. Segure a onda aí, se controle. Não é que você é perfeito, você falha. Também quando você errar, não fique se crucificando não. Mas também não relaxe. Já que eu errei mesmo, agora eu vou chutar o pau da barraca. Vai! Não vai ferir Deus. Não vai ofender Deus. Quem vai acolher você? Né? Eu estava me esforçando, mas já que não deu certo, agora eu vou cismar, Vai! Vai para tu ver. Oi, irmão, eu sei se é uma ameaça sem graça. Não é ameaça sem graça, não é verdade, irmão. Vai! Queridos, eu passei 18 anos no sistema. Eu estou há 8 anos, há 7 anos pregando o Evangelho da Graça. É quase 10 que eu escuto. Em momento algum, eu tive essa consciência carnal de dizer, sabe de uma? Salvação não perde, aleluia. Então o que é que tem se eu trair minha esposa escondida? Ela não vai nem saber. O que é que tem se eu encher a cara de cachaça e aprontar por aí? Eu vou para um lugar bem longe. Aí lá ninguém vai saber. Vai, que é a vida, Não, mas não é condenação não, irmão. Porque afinal de contas nós estamos perfeitos. Perfeito está o teu espírito, não tua carne.
mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele vos ressuscitou, ou vos vivificou. Quando vocês estavam mortos em quê? Em suas transgressões e pecado. Aquele povo estava morto literalmente? Não. Então ressurreição é um estado de consciência. Mas calma aí que eu sei que já tem gente aí que... Eu sei. Papai já me revelou aqui. Tem gente que está assim... São 11h25, irmã Cris. 12h25? Então, já? Vamos. Ele vos ressuscitou, vos vivificou estando vós, mortos em pecados. Eu também estou com fome. Irmão, Paulo pregou até meia-noite, o Tico caiu lá no muro, vocês ficam aí. Mas vou adiantar. Primeiro vão dizer, você não é Paulo e eu não quero cair da janela. Então, houve uma ressurreição, mas é de um estado de consciência, não é no sentido literal. É com uma visão do vale. Ele vos ressuscitou quando vocês estavam mortos em transgressões e pecado, transgressão da lei. Ele deu vida. Aí eu sei que tem alguns aí que já estão dizendo, pensando, né? Acho que isso não é mistério de Deus. Alguém pode dizer, irmão, mas e depois que eu morrer? Se a ressurreição é aqui, e quando eu morrer biologicamente, eu vou para onde? Não vai ter a ressurreição? Meu irmão, espírito morre? Você é um espírito revestido de... Então o espírito não morre. Eclesiastes 7:13, é isso? É 12:7, troquei agora. O pó que vem da carne, o pó volta para o pó, e o espírito que veio de Deus volta para... Então o que volta para Deus é o espírito que Deus deu. O espírito não morre para precisar de ressurreição. Quem precisou de ressurreição foi uma questão de consciência pactual. A palavra ressurreição quer dizer também no grego harpazo, tomado para si, tomado à distância. Ele arrebatou, houve um arrebatamento, uma ressurreição dos nossos sentidos, no questão do entendimento. Nós passamos da morte para a vida. Esse povo aqui não tinha morrido no sentido literal. Ele vos ressuscitou quando vocês estavam mortos. Mas esse povo que Paulo estava falando aqui não estava morto. Era questão de consciência. Colossenses 3:1. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, quem aqui foi ressuscitado com Cristo? Ninguém. Quando ele ressuscitou ao terceiro dia, alguém aqui ressuscitou com ele? Não. Então essa ressurreição aqui é o entendimento daquilo que nós abraçamos como uma obra perfeita que me atingiu, que me acolheu, que nós fazemos parte. Porque é claro o texto. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, para ser ressuscitado, tinha que estar o quê? Morto. Mas essas pessoas estavam vivas quando Paulo estava falando. Então a ressurreição não é literal. Aí a igreja evangélica se perde em tantas outras. Eu estou pregando essa palavra hoje, ela vai ao ar. Eu tenho certeza que os meus irmãos que ministram a graça aí vai melhorar essa palavra. Porque na graça é assim, a gente traz o entendimento e vem outro e melhora o entendimento. Traz coerência e vai pegando ali outros assuntos, outros textos e vai fortificando, porque isso aqui é uma revelação do Evangelho, não é minha. Está claro, a gente lia e não entendia. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita ou à destra da majestade. Direita aqui não é que Jesus está à direita, Deus está no meio, o Espírito Santo está do outro lado, não. Direita aqui significa tendo novamente voltado ao trono e tendo novamente restituído todo o poder, aquele de Colossenses 2:5 em diante, que ele se despiu da sua glória, deixou sua divindade e se tornou homem para morrer. Quando ele ressuscitou, Deus deu um nome que está acima de todo nome, e ele volta para o trono de glória novamente, para que ele seja Deus sobre tudo e sobre
Não existe mais a manifestação de Jesus de Nazaré, porque o Nazareno já morreu, ressuscitou, agora ele é Deus sobre tudo e sobre todos. E quando alguém diz assim, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, está falando de três deuses, e nós não adoramos um Deus de três cabeças não, irmão. Ali era manifestações. Um só Deus. Ressuscitamos nele, vivemos nele. 3:3. Porque vocês... Como assim? Vocês morreram. E a vida de vocês está oculta, escondida, juntamente com Cristo, hein? Cristo não morreu? Se ocultou em Deus. Não existe mais Cristo Nazareno. Ele se ocultou, se escondeu em Deus, porque ele é Deus. João capítulo 1. No princípio era o Verbo se fez carne, Cristo, e se manifestou entre os homens. O Verbo era... Quando o Verbo que se fez carne morreu e ressuscitou, se ocultou novamente em Deus. Por isso que não existe mais Jesus de Nazaré, porque ele agora, ele é o próprio Deus. Irmão, então eu não posso orar mais assim, em nome de Jesus. Quando você fala Cristo, o ressuscitado, você já está falando diretamente com o Pai, com Deus. Você não fala em nome de Jesus, porque Jesus não está mais atuando na terra. Ah, mas tem gente que fala porque é por causa da doutrina, por causa do costume. É normal, irmão, mas vai chegar um momento que você vai entender que quando você fala, Pai, obrigado, Senhor, obrigado pelo Teu Espírito que habita em mim, obrigado, Cristo, pela Tua palavra, a tua mente já está amadurecida para entender que você está direcionando a tua confissão de fé a um único personagem, a um único ser. Amém? E não fazendo como a igreja romana fez, cortando, e os evangélicos aderiram à Trindade, que é uma doutrina totalmente pagã, tá? Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta, escondida juntamente com Cristo em Deus. Nós estamos escondidos com Cristo em Deus. Pronto, era aqui que eu queria chegar para a gente encerrar. Pronto, era aqui. Presta atenção. Jesus respondeu: os filhos deste mundo casam-se, ou casam, e se dão em... Pronto, beleza, vamos lá. Os fariseus e os saduceus, aliás, os fariseus não. Os fariseus acreditavam na ressurreição. Só que eles também vinham de uma ótica natural, como os religiosos. Porque o religioso, me desculpe, viu, irmãos? Mas o religioso que acredita na ressurreição literal do corpo, ele tem a mente do fariseu. Os fariseus acreditavam na ressurreição, mas eles acreditavam em uma ressurreição literal, tá? Mas os saduceus não acreditavam na ressurreição. Aí os saduceus chegaram para Jesus e disseram assim: vem cá. Começaram a contar uma história, não é uma doutrina, uma história judaica. Uma mulher teve um marido. O marido morreu. Aí tinha que deixar prole, né? Herdeiros. Aí o marido tinha mais 6 irmãos, eram 7. Casou com o segundo irmão. O segundo morreu. Casou com o terceiro, é o que está no contexto aqui, tá? Casou, o terceiro morreu. Casou com o quarto, quinto, sexto. Aí casou com o último. O último morreu, a mulher ficou viúva. Os saduceus, porque não acreditavam na ressurreição, perguntaram assim: e aí, na ressurreição dos mortos, ela será esposa de quem? Tentando pegar Jesus, né? Aí Jesus respondeu. Jesus respondeu: os filhos deste mundo, humanos, terrenos, casam e se dão quem? Natural. Todo mundo aqui, né? A não ser aqueles que não querem casar, tudo bem. Mas querem casar. E dão seus filhos em casamento. Filho da onde? Do mundo. Certo? Vamos lá. 35. Lucas 20, 35. Mas os que são considerados dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam, nem se dão em casamento. Irmão, essa agora eu vou te pegar. Porque se os que são considerados dignos de alcançar
a era, né, ou a vida vindoura e a ressurreição de mortos não casam e não se dão em casamento, por que é que tu casou? Se tu diz que já ressuscitou em Cristo e tu casou. Se Jesus disse que aqueles que ressuscitaram não casam. É simples. A questão é que os saduceus aqui não acreditavam na ressurreição dos mortos. E eles queriam pegar Jesus no sentido literal. Então, depois da morte, o que é que vai acontecer? Essa mulher lá na eternidade vai ser esposa de quem? A explicação é simples. Os dignos de alcançar a era vindoura, o cumprimento das profecias, a queda do templo, a consumação dos séculos. E a ressurreição dentre os mortos, aqueles que receberam a palavra da ressurreição, que passaram da morte, conceito, para a vida. Alcançar a vindoura, a era vindoura e a ressurreição dos mortos. Não casam, nem se dão em casamento. Mas por que Jesus disse não casem nem se dão em casamento? Porque aqueles que estavam questionando, eles estavam questionando pós-morte biológica. Porque eles queriam pegar Jesus no pé da letra, achando que era no pé da letra. Então Jesus também foi falando assim: aqueles que alcançarem ainda a vida vindoura, a ressurreição dentre os mortos, não se casem nem se dão em casamento, porque a pergunta deles é: depois que todos morrerem, ela também, não é enquanto eles estavam vivos e ela estava viva. Porque se ela tivesse viva, ela poderia passar pela ressurreição? Sim. Ela passava pela ressurreição. Mas a pergunta é depois da morte. Eles perguntaram o que ia acontecer depois da morte. Entendeu? Então não é porque eles ressuscitaram e... Não, mas Jesus disse que não pode casar. E como é que o Senhor diz que nós estamos ressuscitados em Cristo se Ele diz que não pode casar e todo mundo aqui é casado? É porque aquele estava respondendo. Por isso que você não pode ler nada na Bíblia e achar que Deus está falando contigo diretamente, porque você tem que entender o assunto. Ele estava dando resposta aos saduceus que não acreditavam na ressurreição e começou a questionar: e depois que todo mundo morrer, o que é que vai acontecer então? Porque querendo pegar Jesus, irmão. Então eles estavam falando literalmente depois da morte biológica. Aí no céu vai ter casamento? Não! Porque no céu todo mundo é espírito, o espírito não casa. Olha lá o que Jesus falou. Pois não podem mais morrer, porque são iguais aos... E são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Quem é que vai para o céu para ser igual anjo? Senão quem já passou pela ressurreição. Entendeu? Ô irmão, dificultou um pouquinho aí. Todo filho de Deus, em Cristo, ele já passou da morte para a vida. Ah, detalhe, mesmo aqueles que não sabem disso. Então eu vou dizer uma coisa aqui para você. Tem um irmão que está lá no sistema. Ele está lá buscando a Deus do jeito dele. Ele também já passou da morte para a vida. Tem uma pessoa que nunca foi numa igreja. Tem um parente seu que não quer conta com o evangelho, com igreja, com ninguém, com religião. Mas se ele é um filho de Deus, ele também já passou da morte para a vida. Porque não é ele que decide isso. É uma questão do que Cristo fez. Agora ele não sabe. Ele passou da morte para a vida, porque naquele tempo era morte, e em Cristo todo filho ganhou vida, ressurreição. Agora eles não conhecem, e por eles não conhecer, aí vem o tema. Eles estão procurando entre os mortos aquele que vive. Não é que eles não são filhos de Deus, não é que você vai dizer: ah, glória a Deus, eu fui ressuscitado. Você foi ressuscitado. Nós somos ressuscitados. E também no entendimento. Mas eles no entendimento não. Eles não entenderam a mensagem. Então eles se veem como mortos, procurando entre os mortos aquele que vive. Aqueles irmãos estão lá como mortos, mas na verdade eles já vivem. Eles já vivem porque eles já passaram da morte para... Então Jesus está dando uma resposta àqueles que não acreditavam na vida após a morte, para dizer que no céu, na eternidade, não se dão em casamento, porque todo mundo serão como anjos. No céu não tem sentimento humano. Não tem sentimento carnal. E é por isso que nós já falamos várias vezes aqui, que eu sei que tem alguns irmãos que têm entendimento diferente. No céu eu vou lembrar de papai, eu vou lembrar de mamãe. Eu já pensei assim. Mas não é assim, irmão. Ah, irmão, mas tem um pregador da graça que diz que no céu eu vou lembrar de papai e de mamãe, porque a minha memória vai ser errada. Não, irmão.
Você tem uma identidade que é espiritual. O espírito veio de Deus, voltará para Deus. Então, a família que é espírito, eles se reconhecerão lá. Mas é outro nível de glória, como disse o apóstolo Paulo. Não tem esse negócio de eu chegar lá no céu e dizer: cadê minha dinda de casamento, meu dindo que estão ali? Você lembra naquele dia que eu entrei lá na casa de vocês, comi aquele mingau? Não tem isso. Agora, nós que somos espíritos e estaremos na eternidade, os espíritos se relacionarão porque terão, claro, a identidade espiritual que vem do Pai. Deus também é espírito, então vamos nos relacionar como espíritos, como os anjos. Perfeito, sem nenhum sentimento. Porque senão o pau vai quebrar lá em cima, a mulher traiu o marido, chega lá no céu, encontra o marido que também era de Deus, e o menino estava devendo a mulher, e vai ter... Mas, irmão Elson, eu pensei que lá no céu ia lembrar de mamãe. Eu também pensei. Mas tem um irmão que prega assim. Eu respeito. Mas, biblicamente, eu não entendo assim, tá? Então, fica aqui o nosso posicionamento. E eu encerro aqui. Olha aí. Ah, não, tem mais um. E que os mortos ressuscitam. Olha lá. E que os mortos ressuscitam. Moisés o indicou um trecho referente a Sassa, quando afirma que o Senhor é Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de, mas sim de vivos. Porque para Ele, eles vivem. Então, alguns dos escribas disseram: boa resposta, mestre. Que resposta o mestre deu, né? Quando Deus olhava, Deus só via os vivos. Porque Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos, porque passamos da morte para a Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos e sim de... Por que ele menciona Abraão, Isaac e Jacó? Porque Abraão, Isaac e Jacó eram filhos que, embora não estivessem existindo mais fisicamente, na semelhança da morte de Cristo, na ressurreição, eles também alcançaram a eternidade. Amém? E aqui, fechou. 1 João 3,14. Disse João: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece o amor. Colossenses 2,14. É o vínculo da perfeição. É uma prova clara que você já ressuscitou em Cristo Jesus, principalmente por meio do conhecimento da graça de Deus. Amém? Graça e paz. Graça eterna.